Vamos aproveitar que estamos em pé, irmãos. Vamos estar fazendo leitura de um texto nesta noite em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versículo de número 4. Vamos ler do 4 até o 9. Diz-nos a palavra do Senhor. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e colhia, e em moinho o moía, ou num grau o pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Amém, irmãos? Podeis sentar. Glória a Deus. Eu estava me lembrando esta semana que a primeira vez que eu me entendi por gente, não faz muito tempo, porque eu sou jovem todavia, foi na Ilha Solteira, e foi a primeira vez também que eu vi um circo. Não estou falando da CPI, não, estou falando de um circo mesmo. Circo com animais, havia leões, tigre, macaco, havia elefante. E uma das coisas que me chamou bastante a atenção concernente os animais, naquela época os circos tinham animais, né? Hoje já não tem mais animais. Hoje mudou um pouco, né? Alguns congressistas. Naquele tempo tinha animais. E o que me chamou a atenção foi o elefante. Um animal enorme, pesando quase 1 tonelada. E lá enfiado uma estaca e uma corrente fina em uma das patas. E aquele animal, ele começava a andar, e quando ele sentia que a corrente ficava firme, ele voltava. Eu, como menino, não entendia muito bem, né? Mas pensava, qualquer esforço de um animal desse, ele quebra essa corrente, ele escapa daí. E isso é muito fácil para ele. E passando o tempo, eu comecei a entender que o elefante, desde pequenininho, quando ele é amestrado ou domado no circo, desde pequenininho é colocado uma estaca e uma corda em uma das suas patas. E ele começa então a viver uma vida dessa forma. Ele quer escapar, mas sente que a sua perna, sua pata está presa e ele não consegue se libertar. E
parece que o tempo vai passando e ele se acomoda a este posicionamento de um prisioneiro que tem força para se libertar, porém não consegue se libertar, porque na sua mente ele já se declarou um escravo. É alguma semelhança também com muitas pessoas que têm o poder de se libertar de certas circunstâncias da vida, mas na sua mente ele não consegue assimilar essa libertação. E eu pensando nesse elefante, me nasceu o nosso assunto desta noite, que é crente de alhos e cebolas. Sabe, meus irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, é claro que o texto aqui fala que estes israelitas, eles estavam com saudade de muitas outras alimentação. Eu acredito que eu poderia ter colocado o tema da palavra sobre aqueles que têm saudade de peixe, chamando eles de peixes bagre, né? Ou então o crente pepino, o crente repolho. A gente tinha muitas coisas para colocar, mas peguei o menos difícil para poder trazer nesta noite, que é o crente alhos e cebolas. Sabia que para Moisés libertar o povo de Israel do Egito, eles ficaram aproximadamente 370 anos como escravos. Eles gozaram de uma certa liberdade quando Jacó chega ao Egito, e ainda vivendo José, que aqueles que cresceram no Egito tiveram uma certa liberdade. Mas depois que os Incisos, que eram uma dinastia faraônica, constituída por pastores, quando essa dinastia faraônica de Incisos perderam para os naturais a linhagem faraônica puro sangue, então, assumindo o trono, aquele faraó que assumiu desconhecia quem era José. Porque José só conseguiu ser governador no Egito porque a dinastia faraônica da época não era a puro sangue, mas era uma dinastia pastoril, uma dinastia nômade dentro do próprio Egito. Mas quando a dinastia real toma força, toma o poder, eles voltam ao governo, e então eles não conheciam quem era um José. E eles viram aos israelitas como uma mão de obra grátis. E em 370 anos, os israelitas estiveram ali, fazendo cidades, fazendo palácios, edificando o Egito. Você pode imaginar quantas pessoas que nasceu como escravo, viveu como escravo e morreu como escravo em 370 anos? O serviço era pesadíssimo, que o homem aos 40 anos, ele já estava imprestável para o trabalho físico, devido ao esforço excomunal que ele exercia para cumprir com as suas obrigações como escravo. Aqui a gente vê este povo com saudades da comida. Claro que os egípcios lhe davam comida boa, porque tinha que manter eles com saúde e com força física, devido à mão de obra grátis que eles tinham. Era esta a única razão. Eles trabalhavam para comer e nada mais do que isso.
ao ponto que eles clamaram a Deus e Deus levantou um libertador. Enviou Moisés. E vocês conhecem a história que Moisés, através dos milagres, sinais que ele realiza na terra do Egito, a mando de Deus, o povo recebe a libertação, a liberdade da escravidão física. Sair do Egito, sair livres, não ser mais escravos, não ter mais um chicote que lhes açoite as costas para que possam trabalhar como se fossem animais. Toda esta amargura e peso da escravidão imediatamente é tirada, imediatamente é removida, depois de 370 anos. É muito tempo. Porém, muitos deles estavam marcados. E a liberdade agora que chega é uma experiência boa, salutar, porque a liberdade, ela não tem preço. Só sabe valorizar a liberdade aqueles que verdadeiramente um dia foram libertos. Só sabe valorizar a liberdade aqueles que realmente um dia saíram debaixo de um jugo opressor, maligno, sanguíneo e matador. Ali então Moisés tira o povo e toda aquela escravidão física termina. Eles saem, são homens livres. São homens livres. Saem com uma proposta. Saem com uma esperança. Saem com uma promessa de irem para uma terra que mana leite e mel. Terra prometida por Deus a Abraão, Isaque, Jacó e a todos que guardava muito viva aquela promessa. Que alegria, que felicidade! Vamos em direção à terra prometida. Os pais dessas duas crianças, se puderem nos ajudar, ficaria bastante feliz. Eles vão em direção a essa terra prometida, com uma alegria, com uma felicidade. E Deus então começa a levá-los, não os leva pelas terras dos filisteus, para que eles, ao verem a guerra, eles não voltem atrás. Então Deus redireciona o GPS e leva eles por uma estrada um quanto mais longa. E a notícia chega a Faraó que o povo andava errante pelo deserto. E então Faraó se arma com seu exército e vai tentar recapturar o povo e trazer de volta para as terras do Egito. Porém, eles clamam a Deus e Deus então abre o Mar Vermelho e eles atravessam para o outro lado. Faraó intenta fazer e as águas do mar os cobre e os mata. No outro dia há uma felicidade no arraial, porque os corpos dos soldados que haviam tentado recapturar Israel estão todos eles estendidos ali na praia daquele mar. Uma alegria, Miriam já pega um pandeiro e as mulheres do círculo de oração já saem atrás e todas elas cantavam e dizia: lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro e deu vitória a Israel. Uma felicidade imensa. Porém, quando passa este momento, eles notam que eles não são livres. Haviam tido uma liberdade física, porém eles notam que eles ainda continuavam escravo. Porque tornar-se escravo é aqui, e não nas mãos, e não nos pés. A escravidão maior é a escravidão mental. Essa escravidão mental
ela permanece na vida da pessoa por muitos e muitos e muitos anos. E a igreja cristã, ela é um testemunho vivo e eloquente de pessoas que foram libertas, mas continuam sendo escravas. Aqui vemos que eles estavam escravizados por alhos e cebolas, pelo tempero. Que escravidão era essa que ainda os acompanhou até após atravessar o Mar Vermelho? Essa era uma escravidão do tempero, do aroma. Eles tinham saído do Egito, mas por dentro eles eram escravos. E a primeira oportunidade que eles viram, desprovisto do menu alimentar deles, do que eles comiam na escravidão, eles tiveram vontade de voltar. Escravos por dentro. Escravos de temperos e cheiros. Quando sentiram o cheiro, quando sentiram a falta daquele alimento que eles sempre se alimentavam, eles diziam: lá no Egito, as coisas iam muito bem, a gente comia. Mas eles esqueceram que aquela comida não era de graça. Aquela comida tinha um preço. E qual era o preço? O preço era em produzir. Eles viviam para comer. Eles não viviam para serem livres. Eles pagavam por aquela comida. E olha que era um marmitex muito caro. Porque tinha que trabalhar dias e dias e somente pela comida. E eles estavam felizes com aquilo. Quando lhes faltou a comida, a primeira coisa que eles lembrou foi que poderiam voltar para comer novamente dos temperos e da comida que ali tinha. A liberdade é uma coisa muito grande. Quantas pessoas não têm saudade de liberdade? Até mesmo aquelas mulheres que se casaram, quando estão solteiras, livres, desimpedidas, começam a sonhar em casar. Ah, o meu sonho é casar. E aí casam. Vem o primeiro filho, e se é da Assembleia de Deus, o segundo filho já é em seguida. E se é pentecostal, o terceiro filho já está aí. E de repente está um chorando com febre de um lado, o outro com a fralda toda suja do outro. Eu tenho certeza que nesta hora você tem saudade do seu tempo que você era solteira. Aquele menino que chora a madrugada inteira, uma noite fria, e você diz: não é possível o que está acontecendo comigo. Eu era solteira, estava feliz na casa da minha mãe. E acabei casando. E os rapazes? Os rapazes ficam, como diz alguém, cresce, fica bobo e casa. Os rapazes casam. Era solteiro, tranquilo da vida, resolvido. Aí casam. E quando muda o nome dele para óleo, feijão, gás, o desespero toma conta. Aí ele disse: eu era livre. Pastor, eu nunca fiquei sabendo quanto era a fatura da Samar lá na minha casa. Nunca meu pai disse para mim quanto pagava na Eletropaulo. Eu não sabia o preço. Nunca ninguém falou para mim quanto custava uma lata de óleo. E eu me casei. E quando aconteceu os primeiros dias úteis do primeiro mês, começou a chegar umas cartas que eu pensei que era de felicitação, e quando abria era boleto, um atrás do outro. Isso sem contar que a mulher disse: já estou com a lista, e vamos fazer compra. Que saudade que eu tenho do tempo de solteiro.
Então, quando você está livre, você procura uma forma de se escravizar. E depois você tem saudade do tempo de solteiro, ou o tempo que você era livre. É por isso que Paulo recomenda aos que são solteiros: não case. Mas se não puder conter, então case. Mas eu não queria que vocês entrassem em disputa concernente ao matrimônio. É o que Paulo aconselha no capítulo 7 da sua primeira carta aos Coríntios. Esta é a realidade da vida. Então aqueles israelitas, eles estavam livres. Como homens livres, como mulheres livres. Porém, bastou eles sentirem falta de algo tão insignificante que eles tiveram vontade de voltar a ser escravos. Que tiveram vontade de fazer o caminho inverso. Agora, se eles voltassem, vocês acreditam que Deus iria abrir o Mar Vermelho de novo para eles atravessarem? Se eles tomassem a posição: vamos voltar, elegemos aqui um capitão e voltamos agora. Voltamos para o Egito. Quando eles chegassem lá, na beira do Mar Vermelho, não tinha Moisés, não tinha cajado, não tinha nuvem e não tinha Deus. Porque para libertar, Deus faz um milagre. Agora, para voltar à vida antiga, muitos pegam canoa, barcaça, jangada, para atravessar e voltar para o outro lado. Pedro disse: a porca lavada volta, o cão volta ao seu vômito. Eles queriam voltar. Agora, voltar por quê? Por causa de alho e cebola? Notou? Quantos cristãos que não estão voltando às suas velhas vidas, às suas velhas práticas, e deixando a Canaã que está diante? Ah, mas não me falaram que tem um deserto, mas te falaram que tem uma Canaã. Não me falaram que tinha um deserto de areia, mas te falaram que tem uma Canaã, aonde manda leite e mel. Voltar não é opção. Não é opcional voltar para o Egito. Não é opcional, ainda que tenha saudade das coisas que lá ficou. A Canaã diante de você, e é para lá que vamos. Aleluia! Glória a Deus! E sabe qual era os dois condimentos que eles estavam com saudades? Alho e cebola. Alho e cebola é tempero, mas produz um mau hálito miserável. Eu me lembro que nós fomos para uma oração num monte uma época. O irmão me convidou e lá nós fomos para aquela oração. Cheguei lá, estava o pastor, estava o filho do pastor, José Felipe Miranda, o Zedequias. E ele tinha feito uma sopa de cebola. E Deus estava usando ele para derrubar as pessoas. Olha do que eles tinham saudade. De cebola e alho que dá mau hálito. E nessa época que estamos usando máscara, você já imaginou? Era disso que eles estavam com saudade. Eles foram libertos. Mas Satanás, ainda que Faraó não conseguiu alcançar o objetivo, mas Satanás disse: eu vou com vocês. Eu vou com vocês. Não é pelo fato de que você foi liberto do mundo, liberto do pecado, e você pensa que está tão longe da mão de Satanás.
Mas pastor, e agora? Ele está bem próximo. Tiago disse que ele está em volta, rugindo como um leão. Ele lança as suas ofensivas. E se existe um camarada farofeiro, é Satanás. Eu fumava antes de conhecer a Cristo. E os primeiros 3 meses meu de crente foi uma batalha terrível. Naquela época tinha aquele cigarro por nome de Arizona. Eu não sei se tem alguém na minha época. Não faz muito tempo, faz aí uns 5, 6 anos atrás. Arizona. E eu entreguei a minha vida para Jesus, meus irmãos. Eu falei, bom, agora aqui é só dar glória, é só ver os céus abertos, anjos descendo e subindo, e é só poder e bênção. Passava aquela fumaça do Arizona na minha venta. E eu olhava, cadê quem tá? Cadê? O diabo lança as suas ofensivas com problemas que ainda residem dentro de você. Problemas não resolvidos. Coisas que não se abriu a mão ainda. Alhos e cebolas que têm um poder de infectar por dentro, de atingir lá dentro, dentro da vida, dentro do âmago. Externamente você é livre. Externamente todos olham para você e veem, você está livre. Mas ainda lá dentro existem resíduos de alhos e cebolas. E quando você menos espera, aquela saudade lhe aparece. Aquela ofensiva satânica vem. E aconteceu com eles no deserto. Vamos voltar, porque lá a gente comia peixe. Lá a gente tinha repolho. Lá a gente tinha pepino. Lá a gente tinha cebola. Lá a gente tinha alhos. Vamos voltar. Escravos de alhos e cebolas. Escravos por dentro. E hoje nós temos uma geração de crentes escravizados por dentro. Que basta Satanás lançar uma ofensiva, eles já estão de joelho. O que é este alho e cebola, pastor? É o vício da pornografia no computador. É o vício da mentira. É o vício do adultério. É o vício da fornicação. É o vício da masturbação. É o vício em colocar as coisas más diante dos olhos. Coisas que estão por dentro e que estão aí. E num exato momento elas criam forças e aparecem. E quer destruir, e quer acabar, e está dizendo, volta para o Egito, porque lá você fazia tudo isso. Em contrapartida, o Espírito Santo disse, aguenta firme, porque só vence aqueles que estão dispostos a renunciar e andar em direção a Canaã. Aleluia! As ofensivas de Satanás. Eu vou te dizer uma coisa. Ele não vai te deixar em paz. Sabe quando é que você vai ficar livre do diabo? Somente em 2 ocasiões. Ou quando você morrer, ou quando você for arrebatado aos céus. Do contrário, e o pior, é que esse satangoso, ele conhece a gente. Não é que ele tem todo o conhecimento dele é por observação. Ele olha em você e começa a notar das coisas que você gosta, as coisas que você prioriza. Quando você está sozinho, você não está sozinho. A presença de Deus está ali, mas a presença do outro também está.
Esta é a realidade da vida, irmãos. E o problema é que esses alhos e cebolas estão dentro da gente. E o diabo, sabedor disso, o que ele faz? Ele sugestiva. Ele lança a sua flecha inflamada em direção à sua vida. E você nem está pensando naquilo. Quantos rapazes e moças chegam, pastor, eu não estava nem pensando, e de repente veio aquela vontade de acessar esse site proibido, de mandar uma mensagem proibida, de lançar uma palavra de conquista proibida. Eu nem estava pensando nisso. É assim que ele atua. E quantas vezes você ceder, mais fraco você fica. O que é que o Espírito Santo está dizendo a nós? Ele está dizendo a você e a mim que a maior liberdade que o cristão pode ter é aquela que acontece dentro. Aquela que acontece dentro de nós. Não somos escravos por dentro. Somos livres. No nosso ser habita o Espírito Santo. Aleluia. 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 Somos escravos daquilo que levamos dentro. Agora, no deserto, o que Deus fez? Deus quis mudar o cardápio. Lembra? Eles queriam peixe, repolho, pepino, alho, cebola. Era isso que eles queriam. E Deus disse, eu tenho para vocês maná. Maná. Deus queria mudar o cardápio. O cardápio do Egito não serve para aqueles que estão indo em direção a Canaã. Qual é o cardápio para aqueles que vão a Canaã? Maná. E é sobrenatural, porque o maná caía dos céus. O pepino, o repolho, a cebola e o alho era cultivado na terra, em uma terra estrangeira para eles, mas o maná vinha do céu. O que é que Deus usa para transformar a gente por dentro? Maná! Maná! Ó, o maná! O maná que transforma por dentro. Então o que eles faziam? Saíam de manhã para colher o maná. O maná era como semente de coentro, e pilava aquela semente, assava, virava pão de maná. Depois massava de novo com azeite e virava bolo de maná. Então era sempre maná. E o maná tinha sabor do quê? Azeite fresco e pão de mel. Eles queriam o quê? Alho e cebola. Deus disse, eu tenho azeite fresco e pão de mel. Eu tenho maná. O cardápio é este, maná. Se você quer ir para a Canaã, comece a habituar-se com a alimentação. A alimentação do Egito não serve, mas o maná transforma por dentro. Tira todo aquele cheiro, tira todo aquele empanzinamento de dentro de você e coloca maná. Maná de manhã, maná de tarde, manhã no outro dia, era maná na segunda, na terça, na quarta, na sexta. No sábado, então, era dose dupla de maná. Nós não somos guardadores do sábado, nós cuidamos e consagramos o domingo. No domingo é dose dupla de maná, é escola dominical e culto à noite. Maná. Maná. É isso que Deus tem para a sua igreja. Não é alho e cebola.
Não é a comida do Egito. Não é comida e nem cardápio do Egito. O que Deus tem para você e para mim é maná. Glória a Deus. É maná. Sabe que o maná produz na gente o bom cheiro de Cristo. Paulo disse, vocês têm o bom cheiro de Cristo. Agora, uma pessoa que comeu alho e cebola, você sente de longe, né? Tem umas linguiças que vende por aí, temperada. Você come um pedaço, ela te fica lembrando uma semana toda que você comeu ela. Tem pessoas que de longe já sente o cheiro de cebola, cheiro de alho. Meu Deus do céu, você está temperado, hein, meu amigo? As mulheres que sempre estão na cozinha, macetando alho, cortando cebola, você chega e diz, poxa, eu não sei se eu como a mistura ou se eu dou uma mordida no seu braço. Cheiro de tempero. Agora, quando nós nos alimentamos de maná, é o bom cheiro de Cristo. Mas você está com cheiro de... Eu não sei que cheiro tem Jesus, mas você está com cheiro de Jesus. Há um cheiro em você diferente. Aleluia. Deus está mudando o cardápio. Mudou para maná. Outra questão que Deus está dizendo. Esta alimentação é acompanhada com a minha presença. O povo foi acompanhado pela nuvem durante todo o período do deserto. Ainda que eles erraram, que eles pecaram e que eles fizeram tantas coisas, a nuvem não abandonou eles, nem a coluna de fogo. Quando Deus quis abandonar eles, depois de eles terem feito o bezerro de ouro através de Arão, Deus disse para Moisés, eu não vou com você, mas vou mandar o meu anjo. Ele disse, Senhor, se o senhor não vai com a gente, encerra aqui. Eu estava até escrevendo o livro de Êxodo, mas se o senhor já não vai continuar com a gente, já vou colocar um ponto final no livro. Vou colocar um ponto final na história. Aí Deus disse, vai, eu vou com vocês. Vai, eu vou com vocês. O senhor vai com a gente? Vou. Então nós vamos. Vai ter maná? Vai ter maná todo dia. Vai ter a presença tua? Eu vou com vocês. Estou falando que eu vou com vocês. Deus estava mudando o cardápio. Ele estava dizendo, como maná, porque enquanto estiverem comendo maná, a minha presença está com vocês. Eu vou com vocês nessa jornada, enquanto vocês estiverem comendo maná. Mas se quer comer cebola e se quer comer alho, a minha presença chega até aqui somente. Eu só vou com aqueles que querem comer maná. E Moisés desce e vê o povo que já estava colocando para fora o cheiro da cebola e do alho. Tinham feito um bezerro, estavam adorando. Moisés quebra as tábuas e diz, olha, Deus falou que não vai com a gente. Com esse cheiro de alho e de cebola, Deus não anda. Com que cheiro que devemos ter? Tenha cheiro de maná, tenha o bom cheiro de Cristo e a presença dele irá conosco. Que venhamos eliminar de nossas vidas o cheiro da cebola e do alho. E venhamos encher a nossa vida com o bom cheiro de Cristo. E o maná tinha sabor de azeite fresco. Uma unção fresca. Muitas vezes o crente diz, pastor, eu senti a presença de Deus quando eu tinha 15 anos. Quantos anos você tem? 360. E nesses 360, eu nunca mais senti nada. Deus tem azeite fresco. Se você come o maná, o sabor do azeite fresco virá para fora. Aleluia! Ele tem presença fresca, unção fresca da sua presença.
Meu querido irmão e irmã, a igreja, ela não é um museu para colecionar histórias do passado. É importante ter a história, mas o que Deus quer fazer é algo grande e poderoso hoje com os comedores de maná. É com eles, com aqueles que sabem o sabor do azeite fresco, aqueles que é doce como mel. Oh, glória a Deus! Aleluia! Fora de nossas vidas, alhos e cebolas, entre nossa vida, o maná celestial. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você diz, pastor, eu tenho lutado com esse alho e com essa cebola dentro da minha vida há tanto tempo. Não adianta jogar, irmão, a caixinha do tempero. Mantenha a caixinha do tempero lá. O alho e a cebola que você não deve comer, ou sonhar, ou ter saudade dele, é os pecados passados da época do Egito. Esses alhos e essas cebolas não podem acompanhar você para onde Deus está te levando. Deus tem um novo nível de bênção para a sua vida. Mas alho e cebola não pode acompanhar você. Deus tem algo novo para você, mas alho e cebola não podem acompanhar você. Nessa jornada, Deus está dizendo a você e a mim, eu vou trocar o seu cardápio alimentar. Você não vai mais desejar as coisas do Egito. Você vai comer e saciar de maná. Porque para onde eu te levo, a sua boca terá sabor de azeite fresco. Quando você abrir a boca, as pessoas vão dizer, a unção de Deus está nele, a presença de Deus está nela. Eu posso até sentir o cheiro dessa presença. Aleluia! Azeite fresco, maná todo dia. Glória a Deus. Ficamos em pé, por favor. Oh, aleluia. Não é cebola e alho, não são alhos e cebola. É maná. É maná. Não é mau hálito. É hálito de azeite fresco. É hálito de azeite fresco. De presença de Deus. De presença de Deus. É hálito de presença de Deus. Quando você abrir a tua boca, alguém vai dizer, estou sentindo o cheiro da presença do azeite fresco aqui. Aleluia. Recebe maná nesta noite. Recebe maná nesta noite. Recebe. Abra bem o teu coração e diga, Senhor, enche-me. Eu quero o sabor do azeite fresco. Eu quero. Oh, garabagabagaya sasakamana machuri andarai. Tahabagabasuri kamana machuri andarai. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Enche-nos do teu maná, Senhor. Enche-nos da tua palavra. Enche-nos da tua presença. Faz-nos caminhar até Canaã com o cheiro do azeite fresco. Leva-nos, ainda que seja pelo deserto. Leva-nos, ainda que seja por estradas difíceis de circular. Mas, por favor, tenhamos sempre o cheiro do azeite fresco. Renunciamos nesta noite
os alhos e as cebolas. Não temos saudades daquilo. Fomos libertos por dentro. Ó Senhor, ó Senhor. Vivemos do teu maná de cada dia. E o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Oh, glória a Deus.